Meu nome é Miguel. Esta é a história de como minha família e eu fomos arrastados para o encontro com o sobrenatural, ao nos mudarmos para uma casa no bosque. Tudo começou com a morte de minha tia-avó, uma mulher solitária que vivia em uma casa isolada, cercada por uma densa floresta. Após seu falecimento, fomos informados de que éramos os únicos parentes vivos, como tal, herdaríamos sua propriedade. Confesso que a notícia me deixou um pouco intrigado, afinal, minha tia-avó sempre fora uma pessoa distante, com quem pouco tivemos contato. Mesmo assim acabamos aceitando a herança, e decidimos que seria uma boa oportunidade para começar uma nova vida em um lugar tranquilo. Ao chegar no local pude perceber a sua construção antiga, de aspecto sinistro e sombrio, o que não ajudava em nada a dissipar minha sensação de inquietação. Além disso, estava cercada por uma vegetação densa e emaranhada, como se a própria natureza quisesse mantê-la afastada. Mas era nossa agora, e eu estava determinado a fazer daquela casa um lar para minha esposa Ana e nossos 2 filhos, Laura e Marcos. Os primeiros dias foram relativamente normais, apesar de ter aquele sentimento constante de estar sendo observado. À noite, podíamos ouvir sons estranhos vindos das profundezas da floresta, o que gerava uma atmosfera inquietante. No entanto, justificávamos esses ruídos como simplesmente animais selvagens perambulando pela escuridão. Com o passar do tempo, porém, coisas estranhas começaram a acontecer dentro de casa. Objetos desapareciam e reapareciam em locais totalmente diferentes. Portas rangiam misteriosamente, algumas vezes, até se abriam sozinhas. Mas o mais perturbador eram as vozes sussurrantes que ecoavam pelos corredores durante a noite. Ana chegou a ouvi-las uma vez, e desde então, passou a evitar sair de nosso quarto após escurecer. Nossos filhos também começaram a agir de forma estranha. Laura, de 10 anos, começou a ter pesadelos recorrentes e acordava no meio da noite, afirmando ter visto vultos sombrios ao pé de sua cama. Marcos, com seus 7 anos, se tornou mais introvertido e passou a brincar sozinho na maior parte do tempo. Um dia, enquanto explorava o sótão empoeirado, encontrei um diário velho em uma caixa de madeira. Era da minha tia-avó, e as páginas estavam repletas de anotações sobre eventos inexplicáveis que aconteciam naquela casa. Ela mencionava sons estranhos, objetos se movendo sozinhos e a sensação constante de que estava sendo observada. A cada página que eu lia, meu coração acelerava, e meu corpo era tomado por uma sensação de medo. Em uma das anotações, ela mencionava algo sobre uma antiga lenda local que dizia que a floresta abrigava espíritos antigos e inquietos. Essas entidades eram consideradas guardiães da natureza e deveriam ser respeitadas e reverenciadas. Contudo, qualquer perturbação em seu habitat poderia provocar sua ira e desencadear eventos sobrenaturais. Ao ler aquelas palavras, percebi que minha tia-avó acreditava nas histórias folclóricas da região. Talvez ela tivesse desencadeado algo ao perturbar o equilíbrio daquele lugar, e agora o sobrenatural estava se manifestando para nós. Compartilhei minhas descobertas com Ana, e, apesar de não acreditar muito nesse tipo de assunto, aceitou o que leu nos escritos. Essa sua decisão foi movida por estar preocupada com a segurança de nossos filhos. Decidimos que era hora de buscar ajuda e procuramos o único morador da vila que poderia ter conhecimento sobre esses assuntos, o Sr. Elias, um homem sábio e recluso que vivia nos arredores. Quando encontramos Elias, ele pareceu intrigado com nossa história. Pediu-nos que o levassem à casa e, ao caminhar pelos cômodos, ele fechava os olhos e murmurava palavras que não conseguíamos entender. Por fim, ele nos disse que realmente havia uma presença sobrenatural naquela casa, um espírito antigo que fora perturbado por nossa chegada. Explicou-nos que essas entidades eram ligadas à terra e à floresta, e qualquer construção ou interferência humana em seus domínios poderia causar um desequilíbrio na ordem natural. Aquilo fazia sentido, pois nossa casa fora construída sobre o que, provavelmente, era um lugar sagrado para esses seres.
O Sr. Elias sugeriu que realizássemos um ritual de limpeza e harmonização para acalmar o espírito irritado. Seguimos suas instruções meticulosamente, oferecendo respeito à natureza e pedindo perdão por qualquer ofensa que pudéssemos ter causado. À medida que os dias se passavam, as coisas ficavam cada vez mais estranhas na casa no bosque. Certa noite, uma tempestade feroz caiu sobre a região, e trovões ensurdecedores ecoavam por toda a floresta. O som assustador das árvores se curvando ao vento forte se misturava com os estrondos celestiais. Enquanto tentávamos nos acalmar, fomos subitamente acordados por um grito angustiado vindo do quarto das crianças. Eu e Ana nos apressamos até lá, encontrando Laura agitada e coberta de suor. Sua respiração estava rápida e irregular, e seus olhos estavam vidrados em um ponto fixo no teto. "O que aconteceu, minha querida?" perguntou Ana, enquanto tentava acalmar nossa filha. Foi um pesadelo horrível", Laura conseguiu dizer com dificuldade. "Eu vi uma sombra e ela queria me levar. Eu sabia que não podíamos ignorar aquilo. A situação estava se tornando assustadora demais para ser simplesmente explicada como pesadelos infantis." Enquanto cuidávamos de Laura, uma sensação de impotência e medo tomava conta de mim. Nos dias seguintes, a saúde de Laura piorou. Ela estava letárgica e queixava-se constantemente de dores inexplicáveis. Levamos ela a vários médicos, mas nenhum deles conseguia identificar a causa de sua doença. Em um ato desesperado, decidimos procurar novamente o Sr. Elias, na esperança de que ele pudesse nos ajudar. Contamos-lhe sobre o pesadelo de Laura e como sua saúde estava se deteriorando rapidamente. Elias pareceu preocupado e concordou em realizar uma nova investigação na casa. Ao entrar no quarto de Laura, Elias fechou os olhos e ficou imóvel por alguns minutos. Parecia estar em sintonia com alguma presença invisível. Quando finalmente abriu os olhos, sua expressão era grave. "Há algo sombrio aqui", sussurrou ele. "Uma energia negativa que está afetando a saúde de Laura." Elias explicou que, às vezes, entidades inquietas poderiam se alimentar da energia das pessoas, causando doenças e enfraquecimento. Era claro que a sombra que Laura havia visto em seu pesadelo era mais do que uma mera criação de sua imaginação. "Precisamos realizar uma oferenda de perdão", continuou Elias. "Acredito que essa entidade foi perturbada pela construção da casa e, agora, está se vingando daqueles que aqui vivem." Elias nos orientou em como preparar a oferenda. Reunimos frutas, flores e água pura, oferecendo-as em um altar improvisado no meio da floresta, em uma clareira afastada da casa. Em seguida, ele conduziu uma cerimônia de perdão, pedindo às entidades que habitavam aquele lugar que nos perdoassem por qualquer desrespeito ou intrusão. Após a oferenda, retornamos à casa, e um sentimento de serenidade preencheu o ambiente. Parecia que a atmosfera havia se transformado, e o clima de medo e tensão estava se dissipando. Nos dias que se seguiram, a saúde de Laura melhorou gradualmente. Ela recuperou sua energia e alegria de viver, e as sombras que a assombravam desapareceram completamente. Acreditávamos que nossa oferenda havia sido aceita pelas entidades da floresta, e elas haviam encontrado paz. Nos dias seguintes à oferenda, sentimos uma mudança na atmosfera da casa. Os ruídos estranhos cessaram, as vozes sussurrantes desapareceram, e as crianças começaram a se comportar de maneira mais tranquila. Parecia que finalmente estávamos em paz com o sobrenatural que habitava aquele lugar. No entanto, uma última surpresa ainda nos aguardava. Em uma manhã ensolarada, enquanto eu trabalhava no Jardim dos Fundos, encontrei uma antiga árvore com uma inscrição gravada em seu tronco. As palavras eram antigas e misteriosas, mas o Sr. Elias as traduziu para nós. Elas diziam que a árvore era uma guardiã da floresta, uma entidade protetora que observava aqueles que viviam ali.
Com o tempo, aprendemos a viver em harmonia com a natureza e os mistérios que nos cercavam. A casa no bosque se tornou um verdadeiro lar, e nossa família encontrou paz e felicidade ali. De vez em quando, ouvíamos um ruído estranho ou sentíamos uma presença fugaz, mas agora sabíamos que não eram ameaças, apenas os espíritos da floresta, cuidando de seu lar. Esta é a história de como nossa família se deparou com o sobrenatural ao nos mudarmos para a casa no bosque. E, apesar dos desafios, aprendemos que, quando se vive em harmonia com a natureza e se respeita o mundo além do nosso, até mesmo os mistérios mais sombrios podem se tornar parte de um belo e inesquecível capítulo em nossas vidas.